Bom dia, galera. Bom dia, Nath. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia, Pro. Tudo bem? Tudo? Bom dia, Pro. Bom dia, Pro. Bom dia. A senhora tá bem, Pro? Tô bem. E vocês estão bem? Tá bem, Cauã? Eu tô bem, Pro. Que bom. Cadê o resto dessa sala que só dorme? É a primeira aula de vocês também hoje? É, a primeira Teve aula. capela, mas quase ninguém entrou. Capela. Capela ficou na sexta-feira? Judiação, né? Judiação. Vamos lá. Eu liberei o chat. Eu não tinha liberado, aí o Felipe falou na quarta-feira. Não é que eu não tinha liberado, é que quando eu fiz a aula lá na sexta, ainda não tinha a opção de liberar o chat. Então, na quarta-feira, eu fui lá e liberei o chat. Tá? Então, tem até hoje, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, até hoje a gente consegue. Eu combinei que hoje a gente ia corrigir aqueles exercícios lá da apostila 1 ainda. Então, quem não está aí com ela do lado, é o momento de buscar a apostila 1, tá? Do primeiro bimestre, página 36 e 37, né? É aquele exercício do 4 ao 24? Isso, esse mesmo. Vamos corrigir Beleza. eles aí para vocês. Eu já vi quem fez, tá? Eu vi lá quem me mandou o arquivo. Só que tem até hoje, então quem não fez ainda é hora. Pro, Oi. já tô te mandando. Tá bom, sem problemas. Do 4 ao 24. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês da fotinho que eu tirei. Downloads. Vamos lá, vou compartilhar. Todo mundo já pegou a apostila, página 36, 35, 6 e 37. Ok. Deixa eu fechar aqui. Ninguém merece ficar ouvindo esse barulhinho. Coloquem o ok, quem já está com a apostila, porque vocês estão muito quietos. Não sei se estão dormindo. Obrigada, Ju. Ok, Pro. Obrigada. Aqui, ó. Estão Ok. vendo? Valeu, Gu. Estão vendo a Sim. telinha? Sim. Exercício 4. Então, vamos lá, começar a correção. Exercício 4. Eu coloquei só a respostinha aí para vocês, mas a gente vai falando junto e tentando entender o que tá. 4. Ao se dissolver 100 gramas de hidróxido de sódio em 390 ml de água, obtiveram-se 400 ml de solução. Aqui não me importa saber quanto de água, me importa saber quanto de solução. Calcule a concentração dessa solução em gramas por litro. Aqui é concentração comum, então o nosso símbolozinho C. Vocês veem o mouse? A setinha do mouse, conseguem ver? Sim. Tá. Então, ó, o C, concentração comum, minha massa e meu volume da solução, tá? Então, é 100 dividido por 0,4, sem nenhum segredo, 250 gramas por litro. Essa é a nossa 4. Exercício 5. Deu para entender a 4, todo mundo? Sim. Deu, Pro. Valeu. 5. Um refrigerante, eu acho que eu já tinha até corrigido na lousa, mas vamos seguir aí. Um refrigerante tem cerca de 90 gramas de açúcar por litro. Qual é a quantidade de açúcar existente em uma lata de 330 ml de refrigerante? Aí uma noção para a gente ver o tanto de açúcar que a gente bebe em uma lata de refrigerante.
Aí a proporção. Vocês acharam que iam se livrar da regrinha de 3, mas não nos livramos ainda. Se em 90 gramas, se eu tenho 90 gramas a cada litro, quanto que eu vou ter em 0,330 litros? Então, aqui eu já transformei meu ml para litro, tá? Para eu ter a minha razão aí correta de um com o outro. Então, eu vou ter 29,7 gramas em 330 ml. Essa é a minha resposta, 29,7 gramas. Pro, Oi. Não ouvi, Cauã, desculpa. eu já mandei já para a senhora. Tá bom, valeu. Vai corrigindo aí, tá? Tá. Exercício 6. Me fala assim, calcule a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa que contém 0,005 gramas de hidróxido de potássio em cada 50 ml de solução. Mais uma vez, transforma o meu ml em litros, porque é o que ele está pedindo no começo da equação aí. Então, transformo meu 50 ml em 0,050 litros e divido um pelo outro. O resultado aqui vai dar 0,1 gramas por litro, tá? Respostinha dá 6. Exercício 7. Questão é assim, são dissolvidos em água 20 gramas de sal de cozinha. Qual é o volume da solução, sabendo-se que sua concentração é de 0,05 gramas por litro? Aqui é o contrário. Aqui, o que eu preciso achar é o meu volume. Então, eu inverto os valores de volume com densidade e minha equação fica 20 gramas dividido por 0,05 gramas por litro. Essa fórmula aqui, vocês chegaram a anotar de quando ele me pede o volume? Sim. Foi lá na lousa ainda, acho, sei lá, que eu tinha passado, mas quando ele me pede volume, eu coloco massa por concentração. Tá? Uhum. Então, fica 20 gramas dividido por 0,05, vai me dar 400 litros. Elimino grama com grama, só sobra litros. Então, 400 litros. Respostinha dá 7. Exercício 8, ele me pede massa. Quando ele me pede massa, eu multiplico meus outros dois valores, tá? Quando ele pede massa, eu multiplico volume por densidade, que vai me dar o valor de massa. Também tinha passado lá nas formulazinhas, mas é questão de matemática. Para eu isolar meu M, eu tenho que passar o meu volume multiplicando densidade. Ou densidade não, concentração. Então, o resultado, a questão fica 2 vezes 0,1, né? 2 gramas por litro, vezes 0,1 litros, elimino litros e o meu resultado é 0,2 gramas. Exercício 8. Se vocês quiserem, puderem, por favor, anotem no caderno. Quando pede isolem o volume, isolem a massa, para vocês verem a fórmula direitinho como é que fica, tá? Mas a fórmula aqui é concentração, massa por volume. Isolando a minha massa, eu multiplico, no caso da 8. Exercício 9. Ele me pede concentração comum também. Qual é a concentração comum de uma solução de cloreto de potássio que apresenta 25 gramas de cloreto de potássio em 250 ml de solução? Então, 25 gramas, 250 ml e divido. Aqui ele não está me falando se ele quer em ml, litros, então eu posso manter a mesma unidade. 0,1 gramas por ml. Se vocês tivessem transformado para litro e o resultado tivesse correto em litros, não tem problema, tá? Como ele não especificou, a gente continua aí no ml. Exercício 10. Olhem aí o 10. No preparo de uma solução aquosa, foram usados 40 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 5 gramas por ml, determine seu volume final. Volume é igual a massa dividido por concentração, tá? 40 dividido por 5 me sobra 8 ml, sem segredos aí também. Ok, até aí? Sim. Ok. Por enquanto, tô tranquilo. Tranquilo, Ok, essas, pro. né? Deixa eu Errei achar. duas, mas tá bom. Mas entendeu agora onde achou o seu erro? Achei, Conseguiu pro. arrumar? É o que importa. É a gente achar o nosso erro aí para não fazer mais.
Vamos para as próximas. Deixa eu arrumar a tela aqui antes de compartilhar. Não fica ruim para mim também. Compartilhar aqui. Exercício 11. Fala assim: a frutose, e tem a fórmula da frutose, é um açúcar presente nas frutas. Que massa de frutose é necessária para preparar meio litro de solução, 0,2 gramas por litro? Então, aqui ele está me dando volume, está me dando concentração e ele está me pedindo massa. Então, mais uma vez, eu multiplico volume por concentração. Vai me dar 0,1 gramas, ok? Fácil, né? 12. O ácido, também tinha feito já na aula, mas vamos de novo. O ácido acético é o principal constituinte do vinagre. Qual será a concentração comum em gramas por litro de 500 ml de uma solução que contém 46 gramas dessa substância? Então, concentração, gramas por litro, tá? Aqui o que eu não posso esquecer é transformar o ml para litro, porque ele está me pedindo a concentração em gramas por litro, vai me dar 92 gramas por litro. Exercício 13. Concentração é igual a... vamos ler o exercício primeiro. Calcule a concentração comum em gramas por ml, gramas por ml, de uma solução que apresenta 75 gramas de iodeto de potássio dissolvido em água suficiente para 1.500 ml de solução. Tá? Então, 75 gramas para 1.500 ml de solução. A respostinha aí vai dar 0,05 gramas por ml. Ok. Ok? Certinho? Sim. A 14, talvez vocês tenham sentido mais dificuldade aí, mas vamos entender o problema. Um atleta acredita que deve consumir 3,5 gramas de vitamina C por dia. Para isso, ele tem duas opções: ingerir uma bebida fortificante que contenha 2 gramas por litro dessa vitamina, ou preparar a bebida com comprimidos entorpecentes de 1 grama de vitamina em copo de 300 ml de água. Que quantidade de líquido de cada tipo de bebida ele deverá tomar para consumir as 3,5 gramas de vitamina? Então, aí ele quer saber o que eu preciso fazer em cada bebida para chegar aos 3,5 gramas. A primeira bebida, ele me fala, olhem aqui, a primeira bebida, ele me fala que eu tenho 2 gramas a cada litro. Então, em 3,5 gramas, que é o que eu quero chegar, quanto eu vou ter de litro? Regrinha de 3 vai me dar 1,75 litros. Todos entendemos essa primeira parte? Sim. Sim, prof. Sim. Lembram aí da regrinha de 3, né? Então, a primeira parte vai dar 1,75 litros. A cada 1,75 litros, eu tenho 3,5 gramas. Então, se o nosso atleta bebesse 1 litro, 750 ml aí da bebida fortificante, ele chegaria às 3,5 gramas de vitamina C que ele precisava. A outra opção, né, a outra bebida aí do efervescente, me fala que é 1,1 grama a cada 0,3 litros, né? Se ele me dá lá um copo com 300 ml, transformo para litro e chego a 0,3 litros. Para eu ter 3,5 gramas, eu preciso achar o meu X aqui. Regrinha de 3, multiplico, incluso, divido. Vai me dar 1,05 litros. E é isso que eu precisaria beber. Então, precisaria beber aí são quase 4 copos, né? 3,5 copos, ou 1,05 litros. E é isso. A 14, a gente tinha que fazer essas duas proporçõezinhas só, do primeiro líquido, do segundo, para saber quanto que eu precisava para chegar aos 3,5 gramas de vitamina C. Entendemos a 14? Acho que era uma das mais difíceis aí. Entendi, prof. Tá. Exercício 15. E aí simplifica de novo. Ó. Qual a massa dissoluta existente em 0,5 litros de uma solução de concentração igual a 5 gramas por litro?
me dá concentração, me dá volume e pede massa. Então, multiplico um pelo outro. O resultado é 2,5 gramas. Exercício 16. Também a mesma coisa aí, ó. Qual é a massa de cloreto de sódio necessária para trabalhar ou para preparar 3 litros de uma solução de concentração igual a 25 gramas por litro? Então, ele me dá aí o volume, né? 16 aqui, ó, 3 litros, e me dá a concentração, vezes 25 gramas por litro. Então, a minha massa de cloreto de sódio aí na 16 seria de 75 gramas. Tudo bem até agora? Sim, só foi multiplicação isso aí. Sim, tá suave. Bem facinho esses exercícios, né? Uhum. Deixa eu colocar até o 21 aí pra gente. De novo, interrompo. Vão vendo aí. Teve algum exercício que vocês tiveram mais dificuldade do que outro? Teve. O meu foi o. Cadê? O meu foi o 22 Um 22, que é... e. Nath, o meu foi o 23. Quando envolve mal eu me perco. Então... Ah, Tá, vamos continuar aí da 17 e aí a gente, quando chegar aí, eu relembro com vocês. Essa imagenzinha ficou bem ruinzinha, mas vamos tentar visualizar. Vou diminuir um pouco. Compartilhar a tela. É um vai e volta aqui. Vamos lá. Tá dando para enxergar, por mais que a imagem ficou ruinzinha? Sim. dá pra enxergar. Dá sim. Vamos lá. 17. A presença de 3 vezes 10 a menos 3 gramas de etanol por mililitro de sangue. Ó, ele já está dando uma dica enorme aqui para gente. O que a gente precisa fazer aqui? Transforma esse 3 vezes 10 a menos 3 gramas em um número, como é que fala? Um numeral inteiro aí, números inteiros aí. Tiro dessa vezes 10 a menos 3. Se vocês colocarem na calculadora ou colocarem na internet ou como for, a gente já vai chegar no valor, tá? Mas pensa lá que o menos 3 eu estou andando a minha vírgula para a esquerda. É isso que quer dizer o menos 3. Então, se eu tenho vezes 10 a menos 3, eu sei que eu tenho que andar a casinha 3 vezes. Então, pensa aqui, a vírgula sairia daqui 1, 2, 3. Então, 0,003 é o mesmo valor que 3 vezes 10 a menos 3. Entendemos aqui que é o mesmo valor? Consegue visualizar isso? Sim, suave. Deu pra entender isso daqui. E aí ele fala assim, por mililitro de sangue. Então é por ml, ml, mililitro. Então a mesma coisa, a gente vai pegar o ml, 1 ml, e transformar para litro. Também vai dar 0,001 litros. Então eu já tenho aqui uma razão entre eles, 0,003 gramas a cada 0,001 litros. Então a gente tem esse valor de etanol a cada ml de sangue. Considerando que o volume total de sangue de um adulto é de 7 litros, então eu tive que transformar tudo isso porque ele continua o exercício me dando em litros. Quantos gramas de etanol aproximadamente deve estar presentes no sangue para causar intoxicação? E aí o que eu quero saber aqui é quantos gramas em 7 litros, e eu já tenho uma proporção por ml aqui. O meu resultado final vai ser 21 gramas. Cheguei aqui, regrinha de 3, vai dar 21 gramas. Entendemos essa parte? Sim, pro. Então, Sim, o resultado da 17 é 21 gramas. E eu acho que isso também é o que a gente tem que... A nossa apostila traz esse tipo de exercício justamente para a gente prestar atenção nessa questão de unidades de medida estão iguais. Então,
valor em grama, para eu conseguir multiplicar aí por ml, litro, sempre transformar na unidade de medida correta. Exercício 18. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 30 gramas do sal em 400 ml de solução. Então, aí, concentração comum, 30 gramas dividido por 400 ml, transformo para litro, não posso esquecer, que ele pede gramas por litro. Então, vai dar 75 gramas por litro. Exercício 19. O oxalato de cálcio, deixa eu só ver uma coisinha aqui. O oxalato de cálcio é encontrado nas folhas de espinafre, nas sementes do tomate e é um dos constituintes das pedras formadas no rim, cálculo renal. Por isso que nós não devemos comer a sementinha do tomate, tá? A gente, na hora de fazer a saladinha, tira para ajudar a não ter formação de cálculo renal. Uma amostra de 25 centímetros cúbicos de uma solução aquosa de oxalato de cálcio contém 0,2625 gramas desse sal, né? 2.625 gramas desse sal. Qual é a concentração comum em gramas por litro? Ele me dá os dados aí da massa para a gente chegar usando massa molar. Só que aqui a gente pode simplificar a nossa vida, tá? A gente tem, ele fala aí do centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico é 1 ml e cada ml é 0,001 litros. Então, a gente pode já transformar direto esses centímetros cúbicos para litro, tá? Entenderam aqui a razão de um com o outro? Vocês lembram disso, que cada centímetro cúbico vale 1 ml? Nath, você pode explicar de novo essa 19? A 19, ó, ele me dá o valor em centímetros cúbicos, certo? O valor da solução, ele me dá 25 centímetros cúbicos. Como eu uso isso? Eu transformo para litro. Centímetros cúbicos é uma unidade de medida e a gente pode transformar centímetros. Cada centímetro cúbico vale 1 ml. Cada 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 ml. Então, eu posso transformar 1 centímetro cúbico para 1 ml para 0,001 litros. Tudo aqui é trabalhando mudando a unidade de medida, trabalhando o valor de 1. Olha aqui, essa linha é tudo 1, tá? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, que é igual a 0,001 litros. Entendeu, Felipe, aqui? Essa Entendi. parte de transformar centímetro cúbico para litro, tá ok? Sim, sim. Então, ele fala aí para mim de 25 centímetros cúbicos. Então, 25 centímetros cúbicos é igual a 25 ml, que é igual a 0,025 litros. Entendeu? Sim. Então, a partir daí, é concentração comum. Então, é gramas por litros. E o valor vai me dar 10,5 gramas por litro. Aqui, o que pegou é eu lembrar, vocês anotem aí no caderno, para a gente nunca mais esquecer, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? E 1 ml é igual a 0,001 litros. Por isso que a gente chegou a um valor de litros a partir aí só de transformar centímetro cúbico, ml, litro. Entendemos essa parte, essa questão? Sim. Sim. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Não. Nesse caso, ele deu o valor da massa atômica aí pra gente, só que a gente não precisou usar, porque a gente conseguiu transformar direto. Então, todo esse valor de massa atômica, a gente pôde ignorar e ir direto para litros. Sempre quando a gente conseguir fazer isso, vai ser mais fácil, porque vai entrar na fórmula da concentração comum. Entrou na fórmula da concentração comum, a gente sabe que é gramas por litro sem segredo. E aí ajuda na nossa vida. O exercício 20, ele está perguntando para a gente assim: uma solução que representa a concentração comum igual a 20 gramas por litro tem
Então, a gente sabe que cada litro tem 20 gramas e ele vai dando opções. Alternativa A, 20 gramas de soluto dissolvido em 1 litro de H2O. Ela é incorreta, porque a gente não sabe se a nossa solução é água. A nossa solução não é água, porque tem soluto e solvente. A água pode ser o solvente. Então, não é correta essa daí. Letra B, 40 gramas de soluto dissolvido em meio litro de solução. Também não é. A resposta correta é 10 gramas de soluto dissolvido em meio litro de solução. Se eu tenho 20 para 1 litro, eu tenho metade para metade. Então, eu tenho 10 para meio, tá? A alternativa correta é a letra C. E o exercício 21 é onde começa todo mundo a ficar... Ai. O 21 e a 22 são bem parecidos, né? Uhum. Eu parei aí para vocês, olha aí na minha folhinha, eu parei porque eu preciso relembrar vocês da fórmula, né? Sim. E aí eu fui caçar a minha fórmula. Vou interromper o compartilhamento. Olhem aqui a fórmula. Eu tenho massa molar e eu tenho volume. E essa questão 21 vai entrar exatamente esses valores. Ó, para preparar uma solução de concentração 0,2 mol por litro, eu já tenho aqui a minha concentração. Vamos colocando aí para vocês entenderem. Usando-se 15 gramas de iodeto de sódio. Então, eu tenho aqui a minha massa, 15 gramas. Qual deverá ser o volume dessa solução? Meu volume é o que eu quero achar, e aqui eu substituo o valor, porque ele também dá no exercício, de massa molar é 150 gramas mol, tá? Vou colocar em uma folhinha grande aqui para todo mundo visualizar. Então, a minha concentração aí, 0,2 mol por litro, é igual à minha massa, 15 gramas, dividido por 150 gramas mol, vezes volume em litros. Todo mundo consegue ver aí como ficou a equação? Sim. Sim. Então, a nossa questão aqui é só simplificar. Grama vai eliminar grama, litros vai eliminar mol vai eliminar mol, e o nosso resultado vai ser em litros, tá? Se o meu volume, eu preciso ali, ó, meu volume. Como é que a gente, então, vai simplificar isso, né? Começar a resolver essa equação. Vamos começar a... Eu tô vendo se cabe na folha. Alguém conseguiu fazer para eu saber se vocês entenderam essa primeira parte aí? Eu consegui, só que eu não sei se eu fiz certo. É, eu também. Eu também, né, Pro? Eu fiz, mas não sei se eu fiz certo. Qual valor vocês chegaram? 0,5. É exatamente isso. O valor aí é 0,5. Eu estou fazendo aqui na outra folha, tá? Na calculadorinha para explicar o passo a passo. É a 21, né? Oi? É a 21, essa daí? É a 21. Deu 0,5. Exatamente. O que que eu faço? O meu volume, ele tá lá embaixo na minha fraçãozinha. Eu vou isolar ele. Quando eu isolo ele, eu troco ele de lugar com a minha concentração. Quando eu troco ele de lugar com a minha concentração, eu já consigo fazer, até mesmo na calculadora, a minha conta. Olhem aqui, ó. Estão visualizando? Todo mundo consegue enxergar aí? Consigo. Quando eu isolo, lembrem aqui, ó, que o meu volume estava multiplicando, mas eu precisava isolar ele, porque é ele que eu quero achar. Então, eu troquei ele de lugar com a minha concentração. Só isso que eu fiz.
15 vezes 150 vezes 0,2 vai dar 30. Então, 15 dividido por 30 é 0,5 litros. É muita folha, né, gente? É que quando entra a fórmula, demora muito para a gente colocar no PowerPoint. Então, eu acabo achando mais simples assim. Se tiver ruim para vocês, vocês me avisam que eu procuro outra fórmula. 15 dividido por 30 vai dar 0,5 litros. Volume em litros. Este aqui é a minha continha final já. Então, começamos aqui. Conseguimos isolar volume. E aí, chegamos a essa etapa. Entendemos? Ok? Uhum. O 30 é Oi. 250 vezes 0,2, é isso? Isso mesmo. Tá. Tá? E aí eu elimino todas as minhas unidades de medidas que estão igual, vai me sobrar o litro, porque volume é em litros. E esse é o nosso resultadinho da 21. A 22 é o mesmo raciocínio, só que aqui ele está pedindo concentração. Então vamos lá. No preparo de uma solução alvejante de tintura, 521, então eu tenho massa. 521,5 gramas de hipoclorito de sódio são dissolvidos em água suficiente para 10 litros de solução. Também tem o volume, 10 litros. Qual é a concentração em mol por litro da solução obtida? Eu também tenho massa molar. O meu exercício daí, ó. Massa molar é 74,5 gramas por mol. Então, eu tenho esses valores aqui. Todos estão vendo? Sim, pro. Sim, pro. Sim. A partir do momento que eu tenho esses valores, eu vou usar essa fórmula. Uma fórmulazinha importante, todos devemos ter no caderno. Então, vamos montar aqui a equação. Ele está pedindo concentração em mols né? Mols por litro. Então, lembra lá que quando é mols por litros, a gente usa o colchetezinho. Ele me dá massa, 521,5 gramas, dividido por massa molar, que é 74,5 gramas por mol, vezes 10 litros. Substituindo os valores, vai ficar assim. Todo mundo está visualizando? Sim, pro. Sim. Sim. E aí, resolvendo esse exercício, essa continha, a gente vai chegar ao resultado final de 0,7 mol por litro. 0,7 mol por litro. Essa é a nossa concentração. Quem estava com dúvida aí na 22, conseguiu entender essa parte? Consegui, pro. Então, Entendi. entendeu também? Gustavo, Entendi. que também estava com dúvida, Felipe. Ó. Então, o meu eu fiz aqui, ao invés de dar 0,7, deu 70. 70. Eu dividi o 521,5 pelo 74,5, que deu Não. 7, aí eu multipliquei por 10. Não. Primeiro você tem que multiplicar este valor por 10. Tá? Que nem na outra. Na outra eu não pus 15 dividido por 30? Aham, Então, beleza. primeiro você tem que multiplicar. 74,5 Ok. vezes 10, tá? Vamos Aí fazer. depois eu divido pelo 521,5. Isso. Primeiro você tem que fazer uma parte da fração, depois outra, senão vai dar errado mesmo. Por isso que o seu ficou exatamente multiplicado por 10, né? O valor final. Então, primeiro a gente faz 74,5 vezes 10. Então, vai dar 521,5 dividido por 745. Tá? Ok. Aí, depois que a gente chega, então, divide um pelo outro. 521,5 dividido por 745 vai dar 0,7.
mols por litro. Valeu, Nath. Então, sempre quando a gente tem essa continha aqui, primeiro a gente multiplica, faz essa parte da equação, e aí depois que a gente divide um pelo outro, para não dar valor aí diferente. Se a gente colocar direto na calculadora, também pode ser que aconteça isso. Portanto, quando a gente for pôr na calculadora, a gente tem que pôr aí parênteses para ela calcular primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima. Exercício 23. Uma solução de hidróxido de sódio de concentração igual a 0,8. Deixa eu só ver que horas que acaba a nossa aula. 10h15. Dá tempo de fazer 23. Uma solução de hidróxido de sódio de concentração igual a 0,8 mols por litro tem concentração comum em gramas por litro igual a... E aí a gente tem que fazer toda uma relação para chegar no resultado da alternativa D, 32, tá? 32 gramas por litro. Por quê? Aí a gente tem que usar essa massa molar. Então a gente teria que fazer uma continha aí usando essa massa molar para a gente tirar o mol e achar a grama. Lá na nossa página, um pouquinho anterior, ele mostra pra gente como é. Deixa eu achar aqui a página. Ele dá pra gente... Ô, Pro, Oi. nesse 23 não poderia simplesmente... É que eu fiz assim, né? Hum. Poderia simplesmente multiplicar 0,8 por 40, que é tipo 23 mais 16 mais 1. Aí dá 32. Você pode também, mas para você saber de onde está vindo isso, lá na página... Eu abri aqui e fechei. Você simplificou, tá certinho, perfeito, adoro. Mas para você saber de onde está vindo isso, na nossa página 28, 29, ele mostra alguns exemplos lá. E aí ele traz a densidade para a gente. Então, matematicamente falando, a gente teria que chegar na densidade, achar o ml, achar a nossa massa para transformar. Mas você pode sim fazer isso, porque aí a gente elimina mol, tem litros e a gente consegue chegar no resultado, tá? Ok. Do jeito que a Gabi fez, gente, ela só multiplicou, tá? O 0,8 mol por litro por 40, porque a nossa massa é grama por mol, tá? E aí ela eliminou mol e chegou em gramas por litros. Se a gente eliminar todas as fórmulas, todas as unidades de medida, a gente chega em gramas por litro, que é a concentração que ele quer. É que falando fica difícil, né? Vamos fazer aqui para vocês entenderem. Zero vírgula 8 mol por litro. E eu tenho de massa molar 40 gramas por mol. Olha aqui. Quando eu multiplico, eu elimino aqui esse mol com esse mol. Então, o meu resultado dessa multiplicação vai dar em gramas por litro. E aí o resultado deu 32 gramas por litro, que é a nossa concentração. E aí, para a gente entender lá nas nossas paginazinhas anteriores, mostra toda a relação, se vocês quiserem olhar com calma, mostra toda a relação lá de tudo. Deu nosso tempo, só para ver se vocês chegaram aí na 24. Qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para se obter 20 ml de uma solução a 0,1 mol por litro dessa base? A resposta final aí vai dar 0,08 gramas. Vamos ver se vocês chegaram. A gente também tem que substituir os valores nessa fórmula, tá? 0,08 gramas. Próxima aula a gente volta com a questão da pressão do nosso módulo 2. Podem guardar aí esse livro, módulo 1. Só mandam para mim, quem ainda não mandou, mandem, por favor.
para eu dar baixa aí nos exercícios de quem já fez, quem já corrigiu. E aí a gente volta lá com as propriedades coligativas do nosso módulo 1 do apostila 2, tá bom? Ok, Pro. Ok, Pro. Beijinhos. Beijo, Beijo. Pro. Tchau, Pro. Beijo, Nath. Até mais. Aí eu liberei o Tchau, chat. Pro. Se alguém quiser fazer uma pergunta lá, o chat está liberado. Estou liberando de todas as aulas agora, tá bom? Tchau, Pro. Ok. Tchauzinho, Tchau. tchauzinho, tchauzinho. Tchau. Descansar agora um pouco, né? Agora é E-Class. Tchau. Falou pra você.